Você já teve aquela sensação de que a ciência não tem todas as respostas? Pois é. Apesar de vivermos na era da informação, ainda existem mistérios que fazem até os cientistas coçarem a cabeça. E não estamos falando de teorias malucas de internet. São enigmas reais, documentados, estudados e ainda sem solução. O mais curioso? Alguns deles estão bem debaixo do nosso nariz. Do fundo dos mares até os templos da antiguidade, há acontecimentos e criaturas que desafiam tudo o que aprendemos na escola. Agora, segura essa. E se eu te dissesse que existem formigas dominando continentes inteiros, como se fossem um único exército coordenado? Ou que há registros de um ancestral humano desconhecido vivendo entre nós há milhares de anos, mas sem fósseis, sem nome, apenas um traço perdido no nosso DNA. Estranho, com certeza. Mas talvez o mais estranho de tudo seja o que você vai sentir ao perceber que por trás desses fenômenos existe algo muito maior do que a ciência ousa admitir. Se você é daqueles que gosta de ver o impossível sendo desafiado, então você está no lugar certo. Prepara sua mente e sua curiosidade, porque o que vem a seguir pode virar suas certezas de cabeça para baixo. O Templo de Zeus e os gigantes de Kenanet. Não é todo dia que a gente se depara com um colosso do passado que ainda dá nó na cabeça até dos cientistas mais céticos. O Templo de Zeus Olímpico é um desses enigmas de cair o queixo. Imagine colunas com mais de 300 toneladas erguidas há mais de 2 milênios, numa época sem guindastes, sem concreto armado, sem tecnologia digital. Como? Com quê? Por quem, exatamente? A engenharia por trás daquilo é tão monumental quanto misteriosa. E o mais curioso, a estátua principal de Zeus, que teoricamente deveria ser o coração do templo, simplesmente sumiu. Nada na dica. Nem uma lasquinha. Sabe quando uma construção desafia até a lógica mais básica do como isso foi parar aqui? Pois é. E quando a gente pensa que o mistério está só na Grécia, o jogo vira para o outro lado do mundo. México, pré-colombiano. Antes dos espanhóis pisarem por lá, as lendas mesoamericanas falavam de gigantes, os tais Kenanet, que viveram entre as montanhas. Frades como Andrés de Olmos chegaram a relatar ossos de pés gigantes, dedos do tamanho de mãos humanas. Claro, entre mitos e exageros, fica aquela pulga atrás da orelha. Será que eram só histórias para explicar o inexplicável? Ou tem fumaça onde há fogo? Mais intrigante é que os relatos aparecem em códices antigos, como o Sumarágaga, que falam de uma extinção súbita desses seres enormes, numa espécie de dilúvio à mexicana. A ciência moderna, porém, exige provas, fósseis, vestígios, e nada disso veio à tona ainda. Mas pense bem, será que toda cultura criaria do nada a mesma ideia de gigantes em pontos distintos do planeta? Talvez esse fascínio por estruturas megalíticas e seres colossais seja um eco de algo que ainda não compreendemos ou de algo que simplesmente ainda não queremos aceitar, porque o que vem a seguir, vai virar seu conceito de normal de cabeça para baixo. Formigas argentinas e a origem dos polvos. Tem coisa mais curiosa do que pensar que formigas minúsculas, quase invisíveis ao olho distraído, podem formar uma supercolônia que se espalha por 3 continentes? Pois é, as formigas argentinas fizeram exatamente isso, e o mais bizarro é que, mesmo separadas por oceanos, elas agem como se fossem todas parte da mesma família, sem briga, sem disputa de território, como se fosse um único cérebro comandando bilhões de corpos. Isso não só desconcerta os biólogos, como também nos faz refletir sobre o que de fato conhecemos sobre evolução e comportamento coletivo. A pergunta que paira é: como algo tão pequeno pode carregar um mistério tão grande? Essas formigas não se adaptaram como esperado ao mudar de ambiente. Pelo contrário, mantiveram praticamente o mesmo código genético por milhares de anos. Isso vai contra a lógica natural da evolução, que costuma exigir mudanças rápidas em ambientes distintos. E quando a gente pensa que já viu tudo de estranho no reino animal, vem o polvo. O polvo. Esse ser de tentáculos flexíveis, cérebro descentralizado e habilidades cognitivas de dar inveja em muito humano.
Existem estudiosos que sugerem que esses bichos não são apenas especiais, são literalmente de outro planeta. Pode parecer maluquice à primeira vista, mas quando você analisa friamente, a hipótese da panspermia, a ideia de que a vida pode ter vindo do espaço, começa a soar menos absurda. Os ovos dos polvos, por exemplo, poderiam ter sido transportados por cometas e chegado aqui congelados há milhões de anos. E mais, seu genoma tem mais de 33 mil genes codificadores de proteína, superando em muito o de animais que convivem conosco desde sempre. É como se o polvo fosse um arquivo zip alienígena, esperando ser descompactado pela curiosidade humana. Mas segura aí, porque o que vem depois vai desafiar não só a genética, mas também o conceito básico de vida como a gente conhece. Imagine descobrir que a vida, como a gente aprende desde pequeno, não depende necessariamente de oxigênio. Pois é, foi exatamente isso que deixou a comunidade científica de queixo caído quando encontraram animais complexos vivendo no fundo do mar Mediterrâneo, sem precisar de oxigênio para sobreviver. Essas criaturas minúsculas do filo Loricifera parecem ter dado um jeitinho para adaptar sua existência a ambientes tóxicos, salinos e extremamente hostis. É como se a própria natureza dissesse: "Ah é? Duvida que dá para viver aqui? Segura essa", e criou uma vida que quebra nossas certezas mais básicas. O mais fascinante é que esses animais podem trazer pistas valiosas sobre como a vida extraterrestre pode funcionar. Afinal, se tem criatura vivendo sem oxigênio aqui mesmo na Terra, quem garante que em outros planetas, com atmosferas que consideramos inóspitas, não existam formas de vida igualmente adaptadas? Isso muda o jogo. E mais, pode nos ajudar a entender a origem da vida no próprio planeta. Quer um exemplo prático? Estudando o DNA dessas criaturas, cientistas já estão revisando teorias sobre a evolução antes mesmo da Terra ter oxigênio em seus oceanos. Se você gosta de ciência, esse é o tipo de descoberta que te faz querer ler autores como Carl Sagan ou Michio Kaku, com uma xícara de café forte do lado. E por falar em DNA, tem mais uma bomba. Cientistas encontraram nos denisovanos, aqueles hominídeos extintos, marcas genéticas de um ancestral humano totalmente desconhecido. Não é um primo distante, nem um elo perdido. É outro ramo inteiro da árvore genealógica humana, do qual mal temos ideia. Um fantasma genético que vive escondido no nosso próprio código. É como descobrir que existe um parente misterioso que deixou herança e ninguém sabia da existência dele. E, quer saber? Esse mistério só começa a esquentar. Então me diz, depois de tudo isso, como continuar vendo o mundo com os mesmos olhos? Dá para aceitar que já sabemos tudo quando a própria ciência se vê de mãos atadas diante de mistérios tão profundos. Talvez o que esteja faltando não sejam respostas, mas coragem para fazer as perguntas certas. E aí, será que você está pronto para buscar mais? Para mergulhar de cabeça nos enigmas que o tempo tentou enterrar, mas que agora estão diante de você, prontos para serem desvendados? Você já parou para pensar no que mais pode estar escondido por aí? O que existe nas ruínas antigas que ainda não foi decifrado? Será que estamos sozinhos mesmo nesse universo? E se não, será que já tivemos contato e nem percebemos? Perguntas assim incomodam. E isso é ótimo. É o desconforto que nos tira da zona de conforto e nos empurra para a evolução. Então me conta, qual desses mistérios mexeu mais com você? E nessa jornada te fez refletir, então chegou a hora de fazer parte do nosso grupo de buscadores da verdade. Se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo descobrir o que mais está além do que os olhos podem ver e o que a ciência ainda não consegue explicar.